bíblicos, porque a possibilidade que alguns não conhecem todos os detalhes da história, então nós precisamos nos aprofundar. E como diz a minha esposa, não explica demais, não. Mesmo assim eu vou começar explicando. Vou aproveitar que ela está no meio de muita gente, assim, ela não zanga não, é depois, irmãos. É no carro depois. Juízes, no capítulo 13, no verso 5, eu vou dar uns saltos aqui, irmão. Você vai ficar atento para tomar as anotações, porque depois você vai ler em casa, é claro. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Começará a livrar Israel da mão dos filisteus. No verso 13, e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. No 17, e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que se perguntas assim pelo meu nome? Visto que ele é maravilhoso. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. É conhecido de mais de 90% aqui, de que no passado, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo, ele vinha, vou usar um termo que ele se apoderava, ele possuía alguém específico para a sua obra. Então, ele vinha, se apoderava, saía, se apoderava, saía, porém, não era uma habitação. Hoje, como é de conhecimento da maioria, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Todos quanto aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, reconhecem, vivem para Ele. Porque crer no Senhor Jesus vai muito além de dizer eu creio. Porque até Satanás crê e estremece. Então é muito além. O crer, ele vai com atitude, vida, dia a dia, proceder, obediência. Dá licença que eu vou fechar e vou usar o digital só, tá bom, irmãos? Não escandalizem não. E assim, meus irmãos, nós vemos ali a ação do Senhor, diretamente do Senhor, sobre a família de Manoá, sobre a sua esposa. Ela é estéril. E aqui o termo diz o seguinte: por que? O texto diz o seguinte: por que perguntas pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Estudos de grandes estudiosos da palavra do Senhor, vamos dizer assim, teólogos, é a palavra mais específica, e todos eles, a maioria deles compreende que toda vez que a palavra do Senhor diz o anjo do Senhor, quer dizer que é uma teofonia e que veio direto de Deus. Não é um anjo amando, é o próprio Deus ali especificamente fazendo a sua obra. Ele não manda recado. O nome é maravilhoso. E esse mesmo maravilhoso é o maravilhoso conselheiro. Amém? E esse mesmo maravilhoso é aquele mesmo termo que é usado em Salmo 139, que de uma forma terrível e maravilhosamente eu fui feito. É o mesmo termo. Meus irmãos, por mais que nós buscamos e temos intimidade com Deus, nós não o conhecemos perfeitamente. O que faz, ele fala assim, se você diz assim, eu conheço Deus, se torna, para quem conhece, bem subjetivo. O quanto você conhece Deus? E Deus, ele foge da compreensão humana. Ele é o separado, ele é o divino. Mas
o Senhor o fez conhecer através do seu Santo Espírito, que olhos nunca viram, coração nunca sentiu, e nunca chegou ao entendimento do homem, do ser humano. O Senhor fez conhecer pelo seu Espírito. Você é a habitação de Deus, você é casa, é morada do Espírito Santo de Deus. Quando você se relaciona mais e mais, a intimidade, a proximidade, a busca, você passa a conhecer mais de Deus, porque o próprio Espírito Santo te revela sobre Deus. Vamos conhecê-lo inteiramente? Vamos na eternidade. Mas se você quer conhecer mais de Deus, se você quer mais desse maravilhoso, esse que é inexplicável, que foge à compreensão, busque mais dele. Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Isso não mostra que a unção, ela não é enfeite espiritual. Desde o ventre. Aí eu pergunto, quando você foi chamado? Meus irmãos, essa pergunta, ela pode trazer um conserto para tudo que se acha acidente, que é acidental ao seu nascimento ou à sua vida. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, e quando nós compreendemos, irmãos, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós nascemos, derruba, quebra todas as cadeias que nos amarram naquela imaginação assim: eu não sou nada, eu não valho nada, eu nasci para sofrer, eu não era para estar nesse mundo, eu sou fruto do pecado, porque o meu pai não era casado com a minha mãe, porque a minha mãe foi separada do marido dela e se encontrou com outro separado e tiveram um filho e nunca mais se viram. Deus não desperdiça a unção. Embora que o homem extravie dos seus caminhos, ele vai completar. E foi assim sobre a vida de Sansão, e nós vamos ver daqui para frente. Quando Deus usa uma pessoa, Ele coloca sobre essa pessoa uma missão específica. Só que junto com essa missão vem responsabilidade. Junto com o poder vem responsabilidade. Lucas, no capítulo 12, no verso 48, diz o seguinte: mas a parte B, mas a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Proporcionalidade entre o que se recebe e a responsabilidade que está à frente, o que se segue, irmãos. Uma vez alguém me perguntou sobre um questionamento de chamado, e o meu pensamento, eu acredito que a maioria dos irmãos é assim, depois os pastores aí confirmam balançando a cabeça. Pois é, que vai encaixar aqui, que nós vamos ver com Sansão, de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos ungiu, porém, num chamado há responsabilidade humana, de preparar, de conhecer, de buscar mais. Nós somos chamados. Há chamados específicos. Eu creio que muitos aqui, senão talvez você não estaria aqui para entender isso melhor. Há chamados específicos, mas há um chamado geral. E há uma responsabilidade. Um exemplo disso é o ID. O ID é para toda a igreja. Chamado geral. A responsabilidade é de quem? Da igreja e de cada um específico. Porque para estarmos reunidos como igreja, cada um de nós temos que ter essa responsabilidade de estar juntos, estudarmos juntos, irmos juntos
E também individualmente onde quer que nós estejamos, separadamente da igreja ao qual nós fazemos parte. Há uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade estava sobre Sansão. Deus ungiu. Em paralelo, a responsabilidade para se cumprir isso. Vamos falar um pouco sobre essa unção do nazireado. Bem, meus irmãos, entre essa unção, nós precisamos entender de que quem era separado para ser um nazireu de Deus, tinha alguns detalhes. Não vou olhar na anotação, não, eu quero que vocês me ajudem, os conhecedores. Não poderia beber vinho, nem suco de uva, nem uva passa, nem o caroço da uva, nada. Nem bebida forte alguma. Interessante que quando é explicado em Números, fala que bebida forte. A bebida forte, nós entendemos que são os destilados. Cachaça, uísque. Deu para entender? Mas também não poderia beber vinho, nada da uva. Não poderiam tocar em nenhum cadáver. Se eu estivesse aqui e caísse alguém morto do meu lado e encostasse em mim, se eu fosse um nazireu, eu já estaria contaminado. Para um nazireu, ele não poderia tocar nem no cadáver dos seus pais quando morresse. Para um nazireu, os seus pais, quando estivessem, quem sabe, se contorcendo para um fim de morte, ele não poderia socorrer, porque correria o risco dele morrer nos braços dele, então ele estaria contaminado. Não poderia tocar nem nos seus parentes. A sua cabeça não poderia ser passada na navalha. Desde o tempo da sua consagração, não poderia ser passado na navalha. Mas há alguns detalhes. Que existia o nazireado perpétuo, desde o ventre, e morreu assim. Eu creio que o de João Batista foi esse, né? Foi cortado a cabeça, que nós entendemos que ele pregou até o fim, foi perpétuo. Também pode haver, irmãos, o nazireado, você fazer uma entrega sua por um tempo a Deus e falar assim, eu vou ficar 3 anos, um exemplo aqui, 7 anos, não, o número melhor, é 7 anos careca? 7 anos, vou colocar aqui 7 anos, deixar o cabelo crescer. Então você imagina um careca cabeludo, vivo demais, é melhor rapar, aquela tocha do lado, 3 anos com aquelas pontas finas, cabelo quebradiço, né? Branquinho, barba também, todo o cabelo. Tá certo que nós não bebemos bebida forte, nem tomamos vinho, não é verdade? Amém? É assim com você? Eu espero. E que dentro desses 7 anos, se morresse algum parente seu, alguém próximo seu, quem sabe, até seu filho, se ficasse doente de morte, você não poderia abraçá-lo ali na leito da morte. Vou trazer um exemplo aqui, que parece um pouco, mas é bem longe disso, só para ter ideia. Eu conheço uns carecas aí, uns são careca, e outros se fizeram careca. Uns são quase. E eu já percebi e ouvi uns rumores de que esses homens, acredito que uma promessa, uma consagração a Deus, eles mantêm sempre o cabelo raspado. Aqui dá o contrário, raspado, né? Eu não posso falar que é um nazirado, não posso falar que eles são nazireus. Mas é só para vocês terem ideia. Eu não sei o que mais desses homens separados da Deus. É coisas entre eles e Deus. E assim deveria ser. Agora tinha um detalhe, lembra que eu falei com vocês? Se ele tocasse em algo imundo, né? Sabe o que acontecia?
tinha que zerar o game, aquele lá reiniciar e começar do zero. Ele tinha que raspar a cabeça, levar diante do sacerdote, queimar aquele cabelo e começar tudo de novo. E se não houvesse nenhuma falha durante esse processo, esse tempo de Nazireu, quando chegasse ao fim, falou assim, agora é o fim do tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele deveria ir diante do sacerdote, diante da tenda da aliança, raspar todo o cabelo, pegar esse cabelo e ele mesmo, ninguém podia tocar no cabelo, colocava no fogo do altar onde estava queimando o sacrifício. Só ele podia cortar o cabelo. Estamos juntando um bocado de coisa aí de Sansão já? Quem já conhece a história? Já está dando para perceber? Só que aqui, meus irmãos, nós estamos vendo as leis acerca do Nazireu. Aqui ainda não entrou. Não adulterarás, não furtarás. Aqui não estão os 10 mandamentos. Ele estava livre dele? Não estava livre. Porque essa lei, esses 10 mandamentos, que se resume, esse resumo de leis, que é nos 10 mandamentos, era para todo o povo. Para o Nazireu tinha mais, que é isso que nós lemos e falamos com vocês agora. E Sansão tinha tudo para viver em vitória. Ele tinha tudo para viver em vitória. Mas uma unção sem caráter de responsabilidade, ou seja, caráter responsável, ela é muito perigosa. É muito perigosa. Meus irmãos, quando a gente olha, às vezes a gente não olha para o nosso grupo, nós não olhamos para nós mesmos, mas olhamos lá fora. Nós vemos homens que têm missão, que têm chamado, Deus preparou ele para aquilo, mas faz tanto trem errado. Mas não vamos olhar isso para eles, não. Nós vamos olhar para nós mesmos. Em que nós temos falhado, o que nós estamos errando, tendo nós a unção de Deus sobre a nossa cabeça, a forma que você queira pensar, que seja o óleo, que seja os dons, o chamado que você tem, os dons ministeriais ao qual você foi chamado, o que você está fazendo com ele? Certa vez não, aconteceu. O pastor Elmar deve estar a par disso, que nós já conversamos sobre isso. Um pastor foi convidado a ser candidato político e ele procurou, além de nos procurar, conversou com a gente, disse que antes disso ele conversou com outro pastor para orientação. O que o senhor acha? O pastor perguntou para ele assim, qual é o seu chamado? Talvez ele entendeu que era ser candidato político ali, ser um político. Mas isso faz nos pensar, irmãos, a forma com que nós estamos conduzindo o ministério ao qual nos foi confiado. Acho que eu posso enumerar aqui 2 pontos principais. Tem pessoas sofrendo, que têm chamado, estão sofrendo, porque não estão conduzindo da forma que deveria conduzir esse chamado. A falta de responsabilidade é um exemplo. E tem pessoas sofrendo, porque luta em fazer algo ao qual não foi chamado. E hoje é tempo de nós fazermos uma análise sobre isso. Nós precisamos analisar nossas vidas. Aonde que nós estamos errando? Faltou responsabilidade, faltou compromisso de Sansão. Há um detalhe interessante, irmãos, que nós observamos que ele arrancou um portão da cidade de Gaza. Presta atenção, se vocês lerem lá, você vai entender por que ele arrancou isso. Por que ele arrancou? Será que era a ordem de Deus para ele arrancar? Porque ele era possuído pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo se apoderava dele. Só que
com o poder do Espírito de Deus, com a unção sobre ele, há uma responsabilidade que nós precisamos escolher e fazer as coisas certas. Ele arrancou um portão com um portal, um umbral e tudo, carregou nas costas e levou para o alto do monte, para se vingar de alguns homens daquela cidade que queriam pegar ele. Mas antes disso ele tinha entrado na casa da prostituta e dormiu com ela. Um homem que tinha unção e que foi apoderado pelo poder do Espírito de Deus. E eu me perguntei várias vezes que eu li aquele texto, voltei de novo, mas por que ele arrancou esse portão? O que tinha a ver esse portão? Se os homens queriam pegar ele, que tinha um portão, ele só queria prejudicar os homens. É só vingança. Era isso que Deus queria, a vingança. Tá bom? Deus será que falou com ele assim: arranca esse portão e leva ele daqui? Qual era o propósito dele arrancar esse portão com um umbral e tudo? Aí vem uma outra pergunta que eu me fiz. Foi assim: será que ele queria mostrar para o pessoal que ele tinha poder? Vou arrancar esse portão aqui. Isso aqui é conjectura humana, tá? Aqui. Eu vou arrancar esse portão. Eles vão ver que eu sou poderoso e eles não vão vir atrás de mim. Eu vou mostrar para eles quem tem poder aqui, já que eles querem me pegar e querem me matar. Aquilo que nós recebemos do Senhor, a unção que nós recebemos do Senhor, não é para sermos vistos. A unção que nós recebemos do Senhor não nos faz mais forte do que os outros homens, do que as outras pessoas. A unção que nós recebemos do Senhor não nos faz melhor. Filipenses no capítulo 2, no verso 5 em diante, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se entregou, ele diminuiu. Agora aquela palavra, André. Ele desnudou, ele esvaziou, ele tirou toda a sua capa de santidade, tudo que poderia ser visto nele como um ser celestial. Obrigado, pastor. Como um ser celestial, ele veio em forma de homem. Se o próprio Deus não quis ser grande para vir estar conosco, imagine nós com os dons, com a unção, com o chamado que nós recebemos. Ele foi chamado para ser diferente. Sansão foi chamado para ser diferente. Mas ele quis viver igualzinho aos outros. Você lembra da sua mãe talvez falando com você assim: você não é os outros. Mãe, mas está todo mundo fazendo, todo mundo faz. Aí a sua mãe grita com você: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, meus irmãos, diante do que acima nós falamos, nós precisamos entender também que nós todos aqui, nós não somos iguais. E os dons que nos foram confiados são diversos. E somos responsáveis individualmente pelo uso deles. A responsabilidade é nossa. Se estamos usando ou não. Se nós estamos guardando, vou mudar o termo aqui agora para talento, que foge um pouco, mas se eu estou guardando como um talento sem ter nele lucratividade para o Senhor. Os pecados que minaram a unção. Olha, nós vimos lá no início em que Sansão não poderia, o que ele não poderia fazer, o que ele poderia tocar, nem beber. Há muitos que dizem aí que no voto de Nazireu, ao qual ele estava inserido,
A primeira coisa que ele fez de errado quanto ao nazireado, eu não vou falar nazireado não, estou dando nazireu, tá bom? E a língua está travando, está enrolando tudo. A primeira coisa que ele fez quanto a ser, nessa condição dele ser nazireu, que ele fez errado, muitos vão dizer que ele ter pegado o mel de uma carcaça, comido e dado aos seus pais. Porém, irmãos, vamos estudar um pouquinho. Ele partiu um leão no meio. Se ele partiu um leão no meio, olha aqui, presta atenção, se ele partiu um leão no meio, qual o líquido que mais circula no nosso corpo? Sangue. Ele foi contaminado por um ser morto. Pense nisso. Mas a palavra diz que ele estava cheio. O Espírito Santo se apoderou dele. Ele poderia apenas ter espantado ou dado umas pancadas no leão, para o leão vazar fora ou deixar ele desacordado ali. Mas ele pegou o leão, rasgou, partiu ele no meio. Diz a palavra em 14, no verso 15: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que o filho de leão, era um filhote, presta atenção, era um filhote, rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito. Você consegue despedaçar um cabrito? É, poderoso, sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai, presta atenção nisso aqui, por que ele não contou para o pai e para a mãe? Por que ele não contou para o pai e para a mãe? Ele se contaminou ali no momento que ele matou o leão. Ele já se contaminou com o leão, já estava morto, já estava contaminado. Ele não contou para o pai e nem para a mãe. Meus irmãos, algo que nós precisamos entender é que o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo entregava para ele todo aquele poder, toda aquela força, mas o propósito de Deus estava sobre ele e ele precisava administrar isso. Mesmo mal administrado, precisamos entender que isso não te dá legalidade, e não nos dá legalidade, melhor assim, eu tenho que me incluir, que essa responsabilidade que nós temos de dirigir, mesmo que nós erramos, o Senhor conserta e faz chegarmos ao final. Isso não nos dá direito de falar assim, eu posso errar que Deus vai acertar. Mas mesmo quando nós erramos o propósito, Deus pode mudar a realidade. Nós vamos ver isso lá no final, usando a circunstância para nos conduzir ao plano original, o plano de Deus, que Ele não altera. Deus não muda. Deus não muda. Um exemplo disso é Saulo de Tarso. Outro, José do Egito. Vamos lembrando das histórias aí. Outro, de Pedro. A restauração de Davi. Davi vai andando certo, de repente bagunça tudo. Porém, no Salmo 51, nós vemos uma confissão de Davi acerca da sua situação. Ele se envolveu com mulheres filisteias. A ordem para os judeus, irmãos, é que eles deveriam se casar entre eles. Homem judeu e mulher judia. Embora que nós vamos ver alguns casos, e um deles é o caso de Ruth, que Ruth era moabita e se casou com um israelita, Boaz. Mas antes ela era casada, ela era viúva, né? Já era casada antes também com um israelita. Mas diante disso aqui, meus irmãos, há algo que nos ensina, e a palavra do Senhor vem trazer até no Novo Testamento, sobre o jugo desigual. Tá? Jugo desigual. Só os adolescentes aí podem dizer, os jovens,
Como que é difícil talvez encontrar um casamento dentro da própria igreja ou de uma igreja semelhante que você participa com alguém crente. Com alguém crente de verdade. E em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, vai dizer o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Meus irmãos, isso aqui já é forte demais. Que concórdia há entre Cristo e um demônio? Tá? E essa é a melhor versão para chegar para nós aqui hoje. Belial é aquilo que não tem valor. Trazido para a nossa língua, é sem valor. Bel e Lial, é sem valor. Não vale nada. Que concordância tem? Que conexão tem Cristo com o demônio? Nenhum. Meus irmãos, certo dia eu ouvi um áudio e quem falou naquele áudio falou assim: meus irmãos, não vamos passar manteiga no bigode do gato, não. Que tem que ser falado, vai ser falado. É a verdade, é aquilo que nós precisamos trazer. E algumas vezes eu falei sobre esse assunto e no final alguém veio dar uma melhorada, querer consertar as coisas. Jugo desigual é jugo desigual. Agora, irmãos, já vou consertar aqui, se talvez você esteja entendendo errado. Você que casou com não crente, já está na condição de não crente. E a palavra vai dizer que a mulher santifica o marido não crente. E podemos dizer vice-versa. Agora, se você ainda não entrou num casamento com jugo desigual, não faça isso. Obedeça a palavra. Só que quando a palavra vai dizer sobre o jugo desigual em 2 Coríntios, ele não fala só sobre casamento. Fala sobre sociedade, sobre ligação. Todas as nossas ligações com pessoas infiéis. Tempo atrás, alguém chegou com uma peça para colocar. Qualquer lugar, perguntei de onde veio. Uma bruta de uma peça lá, eles compraram barata, ela por 25 mil reais. Ela custava 140 mil nome. Compraram uma peça usada, que alguém já tinha tirado, tá, beleza. Apareceram de novo com uma outra peça. Rapaz, consegui no mínimo dessas peças. Eu descobri que ela estava sendo desviada dentro de outro lugar. Eu falei assim, ó, coloquei, vocês falaram agora de onde veio. Tá aí a peça. Mas não faço mais não. Isso é jogo desigual, irmãos. Isso é jogo desigual. Embora que seja a maior empresa da área do Brasil que tem aquela peça, aquilo vai virar sucata, que para nós é como se fosse um saco de lixo. É deles, não é nosso. Então, com quem que nós temos firmado sociedade? Com quem que nós estamos nos associando? Com o Belial? Com aqueles que não têm, ou com aquilo que não tem valor nenhum diante do reino de Deus? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus, nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos. Isso é forte demais, irmãos. Voltando lá na questão do casamento, aí a jovem, o jovem, não, mas eu estou orando pela conversão. Tá. E se não converter? Não é melhor ser assertivo antes? Aqui tem respaldo bíblico. Tem base bíblica para isso. Você guarda isso aqui da sua vida, anota isso aí e ora todo dia ao Senhor e lê esse texto de novo. Esse texto não vai ser amuleto para você, não. Ele vai trazer conhecimento para fixar na sua mente, para que o Espírito Santo te lembre.
daquilo que você tem lido a respeito. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está vendo aqui, irmãos? Imundo. Aquilo que é imundo não vale nada. O que não vale nada é Belial. O que é Belial é demônio. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 14 em diante. Outra coisa que ele fez, que Sansão fez, tocou em carniça. Tocou no morto, o leão, partiu ele. Agora, ele está caminhando de volta à casa daquela mulher que ele queria tomá-la por noiva e casar-se com ela, tomar por mulher. Ele vai com os seus pais. Fala que dias depois. Então nós precisamos entender que nem tudo que está escrito na Bíblia quer dizer que é dias depois. Esses dias depois pode ter sido até ano depois. Depois da colheita, estava lá a carcaça do leão, me chama de abelha. Usou a carcaça dele e fez uma colmeia. E diz que ele se desviou do caminho. Presta atenção, ele saiu do caminho, estava andando tudo certinho. Ele deve ter imaginado, deixa eu lá ver o leão que eu moí ele com as minhas mãos. Ele desviou do caminho. Foi lá, encontrou o mel. Trouxe, comeu, trouxe e deu a seus pais, mas não falou nada para eles. Mais um, sem falar nada para os pais. Mas Sansão era maior de idade, você já estava procurando casamento, era um homem maior de idade. Mas os filhos estão sob a responsabilidade dos pais, dentro da cultura de Israel, até o casamento. E um outro detalhe, o anúncio de ter um filho nazireu e como ele deveria ser criado, não foi a Sansão, foi a sua mãe. E depois, posteriormente, também, junto com a sua mãe, ao seu pai. Esse casal, os pais tinham uma responsabilidade imensa. Tanto que lá, quando lemos no início um dos textos, o pai dele pergunta assim: como que nós devemos criar esse menino? Ou seja, nos passe o manual, orientação, tudo certinho. Não, eu já falei tudo com a sua mulher. Ela já sabe o que vai fazer. É tudo isso que eu disse para ela, é a forma com que vocês vão criar os seus filhos. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto aos nossos filhos. Nós não podemos perder a conta do cipó. Às vezes nós brincamos falando assim: fulano tem que manter na rédea curta. Estão vendo isso? Alguns filhos a gente tem que manter mais, né, e ver como que está caminhando. Outros são mais tranquilos. Aí alguns fazem as perguntas assim: eu tenho meninas. Eu tenho meninas, tá? Só tenho 3 meninas. Alguns falam assim: meninas é muito mais fácil. Ué, mas eu só tenho meninas, eu não posso falar. Se eu tivesse meninos, né, eu poderia fazer uma comparação. Mas, meus irmãos, para nós que somos pais, tudo que você levar mais próximo da família tradicional, mais chegada, é o melhor que você tem para criar os seus filhos. Dia de namorar, hora de chegar em casa, hora de sair, com quem anda. Não anda na garota de namorado. É assim não é em casa. Desse jeito aí. Esses dias andou, mas com autorização. Chegou, largou, voltou para casa. Né, Richard? É desse jeito aí. Os adolescentes estão lindos. É assim lá também? Jovem, né? Pois é, irmãos. Nós temos responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Porque você sabe o que eles falam depois? Isso que acaba nos desonrando. É o filho do... É a filha da... Aí o pai mais a mãe fala assim: aonde nós erramos? Sabe quando os pais erram? Quando ganham uma saia curta de presentinho para a menina e fala assim: de presente, vou deixar usar. Quando a menina vai lá e compra uma mini blusa mostrando o umbigo, coloca um piercing no umbigo, porque se coloca no umbigo é para ser visto. Até então a gente entende que o brinco na orelha, eu não uso não, mas é nessas liberações. Aonde que eu tenho errado?
Nós precisamos mostrar para os nossos filhos. E ficar atento. Vai que eles não nos contam nada, igual Sansão fez com seus pais. Pois é, vai que eles não nos contem nada. As minhas filhas são muito amigas da minha esposa, né? Eu entendo que ela conta tudo para ela. Ele comeu alimento imundo e deu aos seus pais. Desonrou seus pais. Fazia errado e escondia dos seus pais. Ele era seus tutores no nazareado. Aí, ó, de novo, no nazareado. Olha que eu li isso tanto, falei tanto. E vai embolando. Não é língua estranha, não, tá? É batista. Passou a noite com uma prostituta em Gaza. Juízes 16, verso 1. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Esse termo, entrar a possuir, é relação. Entende? Se deixou seduzir por Dalila. Porque, no entanto, o pessoal sabe a história que ele partiu o leão, que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Aí, ó, esquecendo de falar disso, tá vendo? Outra coisa imunda. Ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Glória a Deus, mas se contaminou. Será que quando ele foi possuído, será que era para ele pegar uma queixada de jumento ou pegar uma pedra? Eu imagino a força daquele homem, talvez a velocidade, que pedras na mão dele era igual metralhadora. A falta de responsabilidade com aquilo que Deus deu a ele e de que como ele deveria cumprir todo o seu tempo de vida, fez com que ele matasse os homens de forma errada. Ok? Então se contaminou. Voltando, descendo, né? E voltando lá, deixou-se seduzir por Dalila. Irmãos, essa sedução aqui, ela pode variar de pessoa para pessoa. Lembrando que nós somos seduzidos pelas nossas próprias concupiscências. É assim que a palavra diz. Concupiscência, esses termos mais antigos bíblicos, é desejo ardente de vontade de praticar o pecado. É a vontade mesmo, aquilo está dentro de você e está te minando. Então, todos nós temos as nossas áreas mais frágeis, podemos dizer assim. Nesse caso dele aqui, foi a mulher, como é da boa parte de alguns homens, e de homens, como é da parte de muitas mulheres. Diz o seguinte, em Juízes 16, no verso 4 em diante: depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. No verso 16 agora: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Esse último versículo, ele conclui a insistência dela. Fala para mim, aonde está a fonte do seu poder, ou seja, da sua força? Por que você tem tanta força? Então ele inventa várias maneiras que poderiam ser o responsável pela força dele. Cordas novas, cordas assim e tal. Ela chamava os filisteus, né, para poder dominar ele ou matar ele. Ele se desvencilhava, ele arrebentava aquelas cordas, elas se desmanchavam no braço dele, né? E isso aconteceu por 3 vezes. Só que na 4ª vez ela insistiu tanto, que a alma dele foi angustiada. Ele falou assim: é o seguinte, é porque eu sou nazireu desde o ventre da minha mãe e nunca foi passado navalha sobre a minha cabeça. Irmãos, o que era símbolo visível, o que era visível, se ele podia tocar ou não tocar em cadáveres, se ele podia beber ou não beber, isso não era o mais visível dele, mas era
o visível era os seus cabelos. E ele fala assim: nunca foi passado. Trocando em miúdos, se passar, eu vou ficar fraquinho. Ela fez ele dormir no colo dela. No colo dela. Rapou, cortou-lhe as tranças, rapou as tranças e chamou os filisteus. Só que ele não tinha percebido que o Senhor já não estava mais com ele. O Senhor não estava mais com ele e ele nem percebeu. Sabe, irmãos, a aproximação do perigo vai se aproximando, vai se juntando aquilo ali e de repente não tem sensibilidade mais. Nem percebe. Certa vez nós estávamos no encontro com Deus. Aquilo para mim, conta aquilo que foi o máximo. Quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, quando ela se encontra, o que acontece? O João Batista, ele se remexe todinho no ventre da mãe. Porque filho de homem que era cheio desde o ventre, João, e o Filho de Deus dentro da barriga de Maria, os dois. Certa vez nós estávamos no encontro. Eu estava disposto assim, irmãos, coordenando uma coisa da distribuição de alimentos, do almoço. Passou alguém atrás de mim. Aquilo, um mover tão grande, Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Olhei para trás. Tinha uma irmã, ela tinha acabado de passar. Eu olhei para ela e falei assim: ai, que maravilha, gente, estou descendo aqui, chegou agora. Que maravilha, glória a Deus. Sabe, está me entendendo agora? A sensibilidade. Quando nós estamos mais sensíveis ao Senhor? Será que hoje estamos aqui? Como foi a nossa semana de sensibilidade ao Senhor e ver o Senhor operando em nossas vidas e cuidando? E nós observando tudo o qual Ele nos chamou para fazer, para abraçar, para desenvolver. Qual o tamanho da sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus? Segundo a palavra, o cabelo no voto de Nazireu deveria ser cortado ao fim. Presta atenção nisso aqui. No voto de Nazireu, o cabelo deveria ser cortado no fim do seu ministério nazireado. E deveria ser cortado por ele mesmo, e ele mesmo levar até o sacerdote e ele colocar no fogo ali que estava queimando aquele holocausto, aquela oferta. Esse mesmo cabelo ele foi cortado por um ímpio, e ele que deveria cortar. Quem cortou seu cabelo foi um ímpio, um filho de Belial. Quem cortou o seu cabelo foi uma pessoa sem valor nenhum diante de Deus. Não lançou no fogo. Não fala ali na Bíblia, mas se foi cortado por alguém que não tinha valor, é quem não dá valor a nada, ele jogou esse cabelo no lixo. Lembrando que aquele fogo onde deveria ser lançado o cabelo era fogo de Deus, porque o fogo que se iniciou no holocausto, na instituição do tabernáculo, foi fogo direto de Deus e ele não podia se apagar. Então, o símbolo da santidade e o símbolo da separação para Deus
deveria ser tirado por ele mesmo, porque ele era responsável de cuidar até o fim. Foi tirado por filho de Belial. Esse nazireu, que é Sansão, deveria retirar, e ele, com o símbolo da santidade, depositar no altar santo e ser queimado pelo santo fogo de Deus. E além dos votos de nazireu, ele pecou no tocante às leis, irmãos, que deveria ser para todo o povo de Israel. Ele prostituiu. Eles fizeram um banquete quando ele casou com a mulher de Tímina. Não fala que ele bebeu, mas alguém já tinha tocado uma carcaça, despedaçado um leão, comeu um mel que estava tocado num ser imundo, em coisa imunda. A possibilidade de que ele encheu a cara dele também. Se vocês encontrarem o texto, vocês me falam, mas aqui está dentro do meu pensamento. Cada escolha errada foi minando a sua força espiritual até que o Espírito do Senhor se retirou dele e ele nem percebeu. Juízes 16, 20. Mas não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. A unção não se perde de repente, se desgasta com desobediência e desobediência contínua. Desobediência contínua. Há uma coisa que é muito falada aí que diz que se você colocar um sapo numa água quente, ele pula dela. Mas se você colocar um sapo dentro de uma vasilha e ir mornando bem devagarzinho, ele morre cozido lá dentro. O costume. Vai se acostumando, vai se acostumando, vai vindo aos poucos, até perder, vamos dizer assim, toda a santidade, até o cabelo da sua cabeça ser rapado. Um homem com força descomunal, um homem que partiu o leão no meio, que matou 1000 com a queixada de jumento, arrancou os portões de uma cidade com umbrais e tudo, carregando até o cume do monte. Esse mesmo homem que um dia fez isso tudo, agora é escravo, girando o moinho, fazendo serviço de animal e sem as duas vistas, porque os seus olhos foram furados, seus olhos foram arrancados. O pecado sempre promete prazer, mas ele traz prisão, ele traz algema, ele traz corrente, traz grade, nos trancafia. Ele nos aprisiona, ele nos envergonha. Porém, havia uma restauração quando Deus pega o controle de todas as coisas, ou melhor, quando Ele entrega o controle nas mãos de Deus. Diz que o cabelo começou a crescer de novo. Sabe, irmãos? Voltando lá atrás. Lembra quando era encerrado que tinha que começar do zero na zierada? Glória a Deus. Ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu o seu erro. Antes disso, quando eu imagino que ele, não vendo mais, ele tocava sobre a sua cabeça e falava assim: opa, já tem 2 dedos de cabelo. Ele se lembrou de Deus. E quem sabe, lembrou da lei que o tornou narizeu e de que como nazireu e de como ele deveria proceder. E ele falou assim: eu posso começar do zero. Eu posso começar de novo e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu posso voltar ao zero, abandonar a dívida. Ela pode ser rasgada e
atenção sobre o ministério ao qual o Senhor te chamou. Se você está pensando em desistir, ou se você desistiu, você pode recomeçar. Você pode recomeçar. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Juízes 16, 28, isso ele já estava dentro do templo e eles estavam brincando com ele, levou ele para ser diversão naquele templo do Deus pagão. E diz a palavra que ali estavam todos os príncipes, ou seja, estava toda a liderança de seus inimigos. O templo estava cheio, estava tão cheio que tinha 3.000 pessoas nos telhados. E ele volta para o Senhor, muito sincero, e diz: Senhor, lembra-te de mim, fortalece-me só esta vez. Juízes 16, 28. Aqui me lembro, irmãos, de Davi, no Salmo 51. Eu vou ler para os irmãos acompanhem. Salmo 51, de 1 em diante, Davi diz o seguinte, quando ele tinha pecado com Batseba, e estava em ruínas: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecimento. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazeis conhecer a sabedoria. Presta atenção. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados a ti se converterão. Deus respondeu e Sansão cumpriu o seu chamado até o fim. Ele morreu honrando a unção que antes ele desprezava. Juízes capítulo 16, verso 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ele estava todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Ainda não é o fim. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos como pessoas mais idosas que imaginam assim: meu ministério terminou. Eu já estou cansado, já estou velho. Deixa para os mais novos. Eu não aguento mais. Já ouviu isso? Eu não aguento mais. Ainda não é o fim. No Salmo 92, no verso 12, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus pode te usar até no leito de morte. Pois no leito de morte também se profere bênçãos. No leito de morte também traz palavra do Senhor, que é vida para os que estão ficando. O exemplo de Jacó, de Israel, falando ou impetrando a bênção aos seus filhos. Ele estava no leito de morte. Leiam lá no final do capítulo do livro de Gênesis, vocês vão encontrar.
E sobre José ele fala assim: ramo frutífero é José. Ramo frutífero é José. Isso significa, irmãos, que quando um ramo está sobre o muro, ele está indo para o outro lado. Não abençoa só quem está dentro dos seus, não. Abençoa todos que estão ao redor. O Senhor nos traz e nos leva a pensar mais uma vez sobre o chamado ao qual Ele nos colocou. Eu acredito que hoje nós vamos entender bem, no decorrer das outras, se nós estamos desempenhando aquilo ao qual nós fomos chamados, ou nós estamos fora dele, ou se nós estamos desempenhando de forma errada, tocando naquilo que não pode ser tocado, convivendo com aquele que não pode ser convivido, fazendo aliança com filhos de Belial. Eu quero te convidar a ficar de pé. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. A vida de Sansão nos ensina que a unção é um privilégio, mas tem grandes responsabilidades. Brincar com o pecado é brincar com o próprio chamado. E nós podemos nos perguntar: o que eu estou fazendo com o meu chamado? Pergunte para você mesmo: o que eu estou fazendo com o meu chamado? Mesmo que alguém tenha falhado, nós vemos na história de Sansão que Deus ainda pode restaurar. Deus cumpre o seu propósito. Aqui é um grande ensinamento àqueles que estão começando ou tem pouco tempo na caminhada cristã, para não errarem tanto no percurso. Mas para aqueles que já estão acelerados, estão lá na frente, a gente pode dizer, segundo a palavra, não terminou. O Senhor vai cumprir sobre a sua vida. Há uma responsabilidade humana, há uma responsabilidade sobre a sua vida. E nós, eu e você, devemos nos prostrar diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu errei, eu falhei aqui, Senhor. Alguns detalhes da minha vida, Senhor, que eu tenho passado batido, não tenho prestado atenção e andado de qualquer maneira. Comece a falar com o Senhor. Entregue-se diante dele. Fique à vontade diante do Senhor. Se for necessário clamar, pode clamar ao Senhor. Fique à vontade diante de Deus. Se quiser se prostrar, se prostre diante dele. Dos seus jovens eu chamei, Nazireu.
de renovação. É tempo de renovar a sua aliança com o Senhor. Não está perdido. Eu quero deixar livre para você vir à frente, para que estejamos orando sobre a sua vida. Quem sabe está fazendo Jesus, Senhor Deus. Eu quero renovar minha aliança contigo. Um renovo da tua unção eu quero sobre a minha vida. É um tempo também de confissão, reconhecimento. O Senhor te conhece muito bem, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da sua voz, Ele quer ouvir a sua boca dizendo: você pode falar para Ele assim: Senhor, fortalece-me outra vez, Senhor. Restaura, Senhor, a tua unção sobre mim. Suplique ao Senhor. Senhor, não deixe que o pecado me roube. Não deixe o pecado roubar, Senhor. O Senhor colocou sobre as minhas mãos. nos chama. O Senhor nos chama para nos arrependermos de toda a burrice que nós cometemos,
mesmo entendendo que nós tínhamos um chamado, tantos caminhos errados que nós trilhamos, fizemos tantas coisas sem o Senhor, sem a aprovação dEle, e até tentamos esconder, até tentamos enganar alguém, mas não adiantou. Mas o Senhor te chama agora para você voltar. Você se feriu, você passou por momentos difíceis, foi humilhado, foi exposto, você perdeu tempo, parecia que tá tudo bem, mas não tá bem não. Sansão sabia que não estava tudo bem, ele sabia que ele estava trilhando um caminho errado, longe da vontade, do propósito de Deus. Deus não quer que a gente só trabalhe para Ele sem propósito, não. Ele quer que a gente sirva a Ele dentro do propósito. E quando nós fazemos assim, fica leve, agrada o coração do Pai, atrai o olhar do Pai. Então a primeira coisa que o Senhor quer de nós nesta hora, para começarmos essa conferência, é voltar ao propósito. Para que você foi chamado, o propósito para o qual Ele te chamou. O Senhor está gerando algo novo no seu ventre espiritual agora. Eu quero declarar isso agora sobre o seu ventre espiritual agora. Vida nova de Deus aí, vida nova de Deus aí, para te trazer de volta ao propósito. E você vai começar a gerar o propósito de Deus, o projeto de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Fala para Deus nesta hora: Senhor, eu me arrependo de ter feito tanta burrice, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Se você quiser se lançar diante do Senhor agora, se prostrar diante dEle agora, à medida que você se rende, se entrega, quanto mais você se doa, é à medida que o Senhor derrama, à medida que você se esvazia, é à medida que Ele tem para encher, à medida que você derrama na presença dEle, é à medida que Ele vai fazer de novo, à medida que você é transparente, é sincero, sincera com Ele, é aí que Ele vai batalhar por você, para te colocar no propósito original. Ele te chama agora para o propósito. O Senhor te chamou para o propósito. Assim como Ele chamou Sansão para um propósito, viver o nazireado, libertar o povo de Deus dos filisteus, e ele fugiu disso, até ele tomar consciência. Ele não morreu, ele não morreu fora do propósito, porque a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. É um sinal de esperança. Deus dizendo: Sansão, vamos começar de novo. Vamos começar da forma certa. Vamos começar da maneira correta. Vamos começar do jeito que tem que ser. Tem pessoas aqui, Deus, tem líderes aqui que o Senhor chamou para algo tão grande, tão extraordinário, tão extraordinário. Meu Deus, mas eles não fizeram até agora da forma certa. Então
estamos aqui debaixo dessa graça, Senhor. Estamos aqui debaixo dessa unção, Senhor. Que ela toque em nós, Jesus. Que ela toque em nós, Jesus. Comece a tocar, Jesus. Comece a tocar, Jesus. Sim, Jesus. Comece a tocar e traga de volta, Jesus. Oh, o Senhor está dizendo para você, filho, filha, volte. Volte ao propósito original. E sabe, você vai orar como Sansão orou. Se for necessário gritar, grite a Ele, Senhor. Só mais esta vez, Senhor. Só mais esta vez, Senhor. Só mais esta vez, Senhor. Ele está dizendo, agora eu vou fazer da forma certa, dentro do propósito original que o Senhor separou e me chamou, Senhor. Só mais esta vez. Agora eu quero orar por você. Agora eu quero ministrar sobre a sua vida. Agora eu quero clamar por você. Agora eu quero interceder por você. Porque Deus começou a escrever de novo a sua história. Oh, Espírito Santo, faça isso agora, Senhor. Muitas vidas rendidas a Ti, Jesus, agora. Líderes que foram chamados para marcar essa geração. Líderes que foram chamados para marcar uma cidade inteira, Senhor. Vem com o Teu Espírito agora, Jesus. Líderes que foram chamados para pastorear. Eles fugiram do propósito original e o Senhor está trazendo eles de volta. De volta, Jesus. O Senhor vai impelir eles, Jesus, vai levar eles. Oh, meu Deus, eu vejo isso, Senhor. Como é grande o Seu amor, Jesus. Como é real a Sua fidelidade, Jesus. Purifica os nossos lábios, Jesus, das palavras que não geraram edificação. Purifica, meu Deus, o nosso coração das mágoas, dos rancores, da tentativa de culpar outros, Jesus. Não tem a ver com outros, Senhor. Tem a ver conosco mesmo. Os outros estão dentro do que o Senhor chamou eles, Jesus, e nós que fugimos, mas o Senhor nos traz de volta agora. Nos traz de volta agora. Nós vamos viver o propósito. Nós vamos viver o propósito, Jesus, debaixo desta unção. Alcança aqui, Pai, cada vida está rendida a Ti. Nós declaramos, cada homem, cada mulher, voltará a queimar de novo, queimar na Tua presença, queimar no Teu altar, porque a unção está sendo liberada novamente. Sansão não percebeu, Senhor, que o Senhor não estava mais com ele. Jesus, por causa do pecado, por causa da desobediência, mas o Senhor nos traz de volta agora a um sinal de esperança, e o Senhor está fazendo uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova.
esses filhos e filhas do Senhor agora. Que o Senhor toque nele, toque nela. Porque o Senhor vai continuar fazendo, construindo e gerando. Vai resultar, meu Deus, em uma extraordinária e poderosa colheita para o teu reino. Nós oramos e abençoamos nesta hora cada vida preciosa para o Senhor. Debaixo desta autoridade nós ministramos a bênção e o novo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pode glorificar o Senhor.